Fala rapaziada, beleza? Eu queria falar sobre, literalmente, sobre a liberdade que a gente tem, tá ligado? E isso é óbvio, porque, cara, a gente pode falar basicamente o que quiser, não tudo, mas assim, eu quero dizer no intuito de opinião, tá ligado? Todo mundo pode ter a opinião que quiser, porque isso é meio que bem-vindo, assim, sabe? Isso na minha teoria. Todo mundo pode ter a opinião que quiser, porque a gente sofre coisas diferentes, sabe? Então assim, a gente vai acabar tendo uma opinião diferente. E é meio difícil falar que aquilo que você, tipo, tem como opinião é errado. Porque, cara, você passou por aquilo, você sofreu, você interpretou. Então é meio difícil você falar que aquilo ali tá meio que errado, tá ligado? E óbvio, a gente tem aquilo do senso comum e da moral também, né? Que a gente pode, tipo, meio que falar, ó, isso é errado, isso é certo. Não é bom você fazer isso num senso comum. E por aí vai, sabe? Então é meio complicado. Mas a gente tem muito isso de, tipo, né, falar pro outro que ele tá errado, que ele tá, né, ah, você tá errado, você faz isso, você não tá certo, você deveria seguir por esse caminho e por aí vai, por aí. Enfim, as coisas, como a gente já sabe aí, né, enfim. Mas eu quero falar de frente aqui, tá ligado? Você pode ter o opinião que você quiser, porque você sofre certas coisas, tá ligado? Você, né, pensa diferente. Então é meio que normal que a gente acabe tendo muito isso de, tipo, ou dar nossa opinião, etc, tá ligado? E por aí vai. Mas, né, o ser humano não consegue olhar para uma situação e falar que ele está errado. Não, ele sempre tem que estar certo, que a visão dele é a certa, que ele é o único ser humano que pode acertar ali, né? O único ser humano que pode acertar, tá ligado? E só porque ele ouviu de, sei lá, velho, três pessoas, 10 pessoas, tá certo, ou que aquela opinião dele equivale, porque ele pensou só um pouquinho da vida dele e ele falou aquilo ali é certo agora, pra sempre. E como a gente sabe, não existe fatos eternos e nem verdades absolutas. Então não faz nem sentido, né, essa coisa de tipo, ah, eu tô certo nisso, tô certo naquilo, vou estar certo amanhã, aqui daqui a 10 anos. Meio difícil, sabe? Porque, cara, tinha coisas que aconteceu antigamente, um cara super normais, e hoje em dia a gente vê que não é tão normal assim, que isso não deveria acontecer, tá ligado? E por aí vai. Né? Como a gente sabe aí o que são essas coisas hoje em dia. Hoje a gente pelo menos tem um pouco mais de noção para saber, né? Assim, de certa forma, o que é errado e certo, o que se encaixa numa sociedade e o que não se encaixa, tá ligado? Além tá tão bem ruim assim, até, talvez até piorando um pouco, talvez piorando um pouco em certas coisas, não nesse quesito de, né, perder. Mas, cara, eu, assim, sei lá também, né? Às vezes eu me perco no assunto. Mas basicamente é isso. Eu queria entender por que as pessoas fazem isso, né? Tipo, ah, eu estou certo nisso, vou estar sempre certo nisso. E eu queria entrar um pouco nesse detalhe do que, né, tipo, esse detalhe disso, né, da verdade, sabe? Tipo, o que é certo e errado, o que é um pouco difícil de se falar, porque muitas pessoas passam por diversas coisas diferentes. Voltei. E aí, cara, sei lá, nem lembro mais o que eu tava falando, velho. Enfim. E eu acho que, cara, a gente tem muito essa, né, de sofrer com várias coisas diferentes e tal, de interpretar uma coisa diferente, situações totalmente diferentes. Então não tem como dizer o que é exatamente um certo, um errado, uma coisa assim do tipo. É muito difícil de olhar pra uma coisa e falar, caramba, aquilo ali foi certo, aquilo ali foi errado. Porque, cara, são diferentes interpretações muito diferentes, tá ligado? Então assim, a gente tem que olhar pra uma situação e olhar pela visão de uma pessoa, olhar pela visão da outra pessoa. Não tem como você chegar numa coisa só, de certa forma. E, tipo, quando a gente olha pra uma situação e acaba não ligando muito, tipo, pro que a pessoa achou, né, de certa forma. Tipo assim, posso explicar? Ligando muito como é que a pessoa, sabe? Tipo assim, alguma coisa aconteceu,
deixa aquela pessoa resolver, tá ligado? De certa forma. Tipo, você só vê, olha a situação e fala, pô, ninguém pediu a minha opinião, então eu vou ficar quieto aqui agora e acabou, tá ligado? Isso eu digo em várias situações, tá ligado? Tipo, quando, sei lá, você tá aqui e aí você vê alguém falando, tipo, fala assim, eu sou ateu, exemplo, a pessoa fala, eu sou ateu. Você olha pra situação e fala, ela falou que mas não falou, qual que é a sua opinião sobre isso? Você só fala, tá bom, respeita a pessoa e acabou. E você fala, maneiro. E se você quiser falar, você fala, sei lá, eu sou cristão. Se você quiser, meio idiota talvez, mas você convida a pessoa, você quer ir pra igreja, vamos conhecer Deus. Tudo na tranquilidade. Se você falar que não, você fala, tudo bem. Show de bola. Acabou. Tem pessoas que são ateias e, cara, gostam muito da palavra de Jesus, tá ligado? Sobre o que ele prega, etc. E por aí vai. Mas a gente tem que entender um pouco melhor o ateísmo também, né? Tem pessoas que realmente odeiam, não sei. Não sei muito sobre isso. Enfim, vamos lá, né? Então, é aquilo, a gente tem que olhar para uma situação e não deveramente já dar uma opinião, de certa forma. É simplesmente, tipo assim, olhou e falou, tudo bem, tranquilo. Mas a gente tem internet e a gente olha para isso, vê uma situação e já, pum, vou falar sobre isso, vou comentar sobre. O que mais acontece, né? Sabe, tá tendo várias brigas na internet, agora tá tendo a Dombrino com Balela e pessoas estão, tipo assim, falando muito sobre isso. Mesmo tendo opinião ou não, os caras tá indo em cima, tá caindo pra cima. E acabou, tá ligado? Então é meio difícil eu chegar aqui e falar. Mas é como eu falei, é uma opinião minha, sobre um pensamento, uma crítica minha e por aí vai, tá ligado? Mas é algo que não vai acontecer, porque eu estou aqui pedindo, tá ligado? Que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer, tá ligado? Tipo, o ser humano só vai mudar quando ele olhar pra ele mesmo e falar, tudo bem, eu necessito dessa mudança. Mas quando ele não fizer isso, vai, tipo assim, chegar e não vai mudar. Ele não vai mudar por outra pessoa, tá ligado? Não vai mudar por você porque você está pedindo, de certa forma. Ele vai mudar quando ele sentir que ele mesmo deve mudar, necessita mudar, tá ligado? Então, assim, querendo ou não, o ser humano, de certa forma, é um ser sozinho, de certa forma. Um ser, no caso, independente, tá ligado? Tipo, ele só faz as coisas pra ele, tipo, ele só ajuda o outro quando é pra ele mesmo, de certa forma. Pra ele, ou pra ele ter uma como é que fala? Tipo, vamos dizer assim, dá para as pessoas olharem para ele de uma melhor forma, sabe? Ou para ele se sentir melhor. Simplesmente, as pessoas fazem só para isso, tá ligado? Nunca é pro outro, é sempre para ele, na maioria das vezes. Existem exceções, mas em grande maioria é para isso. A pessoa vai olhar e fala, não, eu vou fazer o bem porque o bem vai ser para mim no final, mesmo que eu faça para aquela pessoa, tá ligado? E, infelizmente, as igrejas também só pregam isso, que se você fizer o bem, você vai ganhar alguma coisa muito boa em troca, um carro, uma casa, sabe? Alguma coisa assim. Ou pessoas pedindo Pix, né? Como teve o negócio do, acho que é Miguel o nome dele, o novo profeta, sei lá. Que você simplesmente chega lá, você tem que pagar o cara. Aí você vai ter uma vida boa e maravilhosa, né? Infelizmente estamos vendendo a fé, né? Eu acho que fé é uma coisa que não se vende. Eu acho que se Deus colasse aqui na Terra, ele ia ser vendido, tá ligado? Provavelmente. Alguma coisa de ruim ia acontecer. Se Deus usasse roupa, a roupa ia ser vendida, tá ligado? A sua presença ia ser vendida e por aí vai. Sabe, eu acho que nesse sentido isso iria acontecer, tá ligado? De certa forma. Tipo, se a gente visse ele, ele seria vendido, tá ligado? Presença e por aí vai. E eu vi até algumas pessoas comentando, eu tenho que descobrir se isso é verdade, então pesquise você também, que tem igreja que fala que a racionalidade é do demônio. E, tipo, cara, como isso pode. Uma igreja pode falar isso, tá ligado? Sendo que, né? Tipo, poxa, tipo, pra você acreditar de certa forma em Deus, você tem que ter uma razão, um motivo, né? Uma razão para aquilo ali, sabe? Você tem razões para acreditar, você tem um raciocínio para acreditar naquilo. Aí você simplesmente fala que isso. E tipo assim, quando você fala que não, você teve uma racionalidade para pensar que a razão do demônio. Então assim, é muito doideira você colocar nisso, tipo, pô, a igreja falar que a razão é demônio, tá ligado? Faz sentido, porque Deus também teria usado a razão
para fazer o ser humano, para fazer, sei lá, várias coisas que ele fez, ele teria uma razão, uma racionalidade para aquilo ali. E você falar que todas as vezes, você tá falando que Deus literalmente é demônio, tá ligado? Então assim, não faz sentido isso, tá ligado? Não faz sentido você chamar o seu próprio criador disso. E cara, isso fala mais sobre, tipo, não, isso nem fala diretamente de Deus, fala assim sobre os cristãos e a sua própria interpretação errada do que é realmente a Bíblia em si, o que é Deus, etc. Eu acho que isso que é ruim, porque já passaram vários anos e a gente pode ter pegado uma interpretação, interpretando várias vezes, até chegar numa errada, sabe? Ou talvez indo pra certa, a gente nunca sabe, né? E pra mim, cara, Deus está simplesmente morto pelo que a gente fez e faz diretamente várias vezes, sabe? A gente faz muita coisa horrível, de certa forma, faz, a gente troca Deus. Muitas pessoas falam de Judas, mas a gente acaba trocando Deus por menos que 30 moedas, né? Sabe? A gente troca ele, sei lá, por um telefone, por coisa, por tênis, por, sei lá, um telefone, como já falei, né? Sei lá, às vezes por uma blusa, sabe? E por aí vai, às vezes por pessoas que simplesmente não agregam em nada na nossa vida. A gente simplesmente troca Deus a, sei lá, a todo momento. E sabe, isso não agradaria ele de nenhuma forma, tá ligado? Pelo menos é o que eu acho. E olha que eu nem, assim como eu já falei, não tenho tanta fé assim, não sou tão de acreditar. Mas assim, não é que eu sou ateu, eu só não tô ligando muito, tá ligado? Tipo, sabe, se você acredita, tamo junto. Se você não acredita, tamo junto também. Seja feliz com a sua própria coisa, porque é a sua opinião. E é isso, tá ligado? Não tem nada a ver com esse tipo de coisa, o que você faz ou não. E acabou, eu tenho a minha vida e às vezes isso já é um saco. Imagina cuidar da sua, tá ligado? Então assim, né? Eu aqui de boa, espero que ninguém mexa o saco com isso também. E por aí vai, né? Então, eu fico, cara, meio que incrédulo com essa situação que acontece, sabe? Com as interpretações que as pessoas têm, que a gente tem. Porque sempre tem um cara falando uma coisa boa, uma coisa que seria de Deus, outra pessoa fala uma coisa diferente, e a gente nunca sabe o que acreditar. E eu fico assim, cara, como é que os cristãos lidam com isso, né? Sabe, tem várias igrejas, eu fico assim, meio... Eu fico muito tendo as ideias, eu falo, como é que os cristãos olham para aquilo ali e pensam, tá tudo certo, tá ligado? Ainda mais, poxa, sabe, tem igreja que faz área VIP para as pessoas, tá ligado? Tipo assim, cara, a fé está sendo vendida. Como isso pode acontecer, tá ligado? Como as pessoas podem olhar pra isso e falar, está tudo bem, sabe? Mas é aquilo, né, velho? Como uma igreja tem dinheiro, ela acaba ficando assim, tá ligado? Ou até quando uma pessoa tem dinheiro. Eu conheço pessoas que têm, de certa forma, dinheiro, ou ganham, ou tem esse sentimento que tem muito dinheiro, que tem esse poder, e são super otárias mesmo, assim, muito babacas, tá ligado? E como eu vi um cara já falando, a gente só vai conhecer uma pessoa de verdade quando tem dinheiro, tá ligado? E tipo, beleza, eu não tenho agora, eu não tenho nada, basicamente, eu não tenho nada, só tenho a minha vida no máximo aí, e muito mal, e meu telefone, sei lá, o que eu posso vender no caso, né? Mas assim, eu não sei o que eu seria com dinheiro, eu não tenho nem a mínima ideia. E eu tenho um pouco de medo disso de certa forma, porque eu não sei que tipo de pessoa eu vou me tornar. Mas cara, se for pra ser assim, sinceramente, eu prefiro não ter. Se for pra, tipo, acabar virando uma pessoa ruim, acabar subindo a cabeça a isso, eu prefiro não ter, talvez, sabe? Pelo menos não tanto assim, porque eu preciso de dinheiro pra viver também, né? Infelizmente aí. Mas, sei lá, acho que eu não, cara, eu não sei o que eu faria em si. Mas assim, eu acho que qualquer igreja que acaba tendo dinheiro, acaba tendo isso. Porque quando você ganha uma mísera nota, você quer a segunda, tá ligado? E aí você quer dobrar tudo isso. Você quer cada vez ficar mais rico, ter mais dinheiro, e você quer cada vez ter mais poder sobre aquilo ali, tá ligado? E isso é muito ruim de certa forma, porque a gente vai querendo ficar mais rico, mais tudo. Tá ligado? A gente quer tudo, sabe, na nossa mão, a gente vai simplesmente querendo possuir mais, tá ligado? E tipo, isso acontece comigo fazendo vídeo, como vocês já, não sei se vocês tiveram na época, mas cara, tinha época que eu fazia, sei lá, 3 vídeos por dia, teve um mês que eu fiz 6 vídeos por dia, porque, cara, eu tava muito nessa, falei, mano, eu gostei muito de fazer vídeo, fiz um, fiz dois, tipo, eu fazia um por semana, aí comecei a fazer
Agora deu uma diminuída porque eu falei, cara, não faz nem sentido eu fazer vários vídeos, porque vai chegar uma hora que eu não vou ter nem mais conteúdo pra fazer. Talvez, eu pensei assim, tá ligado? Talvez eu volte com isso, ou talvez eu faça vídeo mais longo, um por dia. E por aí vai, tá ligado? E assim, todo dia também eu quero fazer vários, tipo, um vídeo assim, tipo, falando várias coisas, vários temas diferentes. E juntar não, né? Porque vai estar tudo junto já, mas fazer vários temas, né, diferentes assim. Colocar num vídeo só, né? Como já tá, que nem tá sendo agora, já falei acho que 2 coisas diferentes. E por aí vai, são, né? Então assim, basicamente é isso. Vai ser assim agora umas coisas pra já explicar pra vocês aqui. E eu acho que vai ser bem legal. Então assim, espero que vocês já estejam gostando. Aproveitar, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal que vai ajudar pra caramba. Enfim, uma coisa que eu quero falar, rapaziada, é que, assim, esses dias eu fiz um vídeo sobre amizade. E cara, foi um vídeo editado, tá muito bonitinho, vão lá ver depois. É o último que eu fiz. E cara, eu quero falar com vocês aqui. Tipo, quantos amigos você tem e por que vocês são amigos dessas pessoas, sabe? E eu tenho assim, a teoria que a nossa amizade é que nem às vezes um amor, de certa forma. Por quê? A gente acaba, tipo assim, quando a gente ama, de certa forma, a gente sempre tem aquela dúvida, por que eu amo essa pessoa? E quando você não tem nenhum motivo aparente, ou realmente não tem nenhum motivo, realmente aquilo é um amor mais genuíno, porque você não tem motivo para amar a pessoa, você ama porque você ama a pessoa, você de certa forma gosta do que ela é, sabe, não do que ela pode proporcionar. Isso sim é o amor, porque você só ama, apenas ama aquela pessoa, sabe? E isso é legal, isso é bonito, isso é fofo, isso é romântico, sabe? E eu acho que isso tá aí pro parâmetro da amizade e de ter um relacionamento, né, o amor. Porque, cara, eu acho que a amizade é a mesma coisa, você simplesmente só gosta do seu amigo, você é amigo dele porque ele é, porque você simplesmente é amigo dele. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, meu amigo veio, brotou simplesmente do nada, e é meu amigo há, sei lá, vários anos. Sabe? E por aí vai. Às vezes acontece assim, óbvio, isso não é um dado científico, mas assim, se isso acontece para algumas pessoas, então assim, já é um sinal, eu acho, talvez, posso estar falando um besteira agora, mas se algumas pessoas aparentemente só brotam do nada, sem motivo algum, sabe, só brotam, só são seu amigo por quem você é, isso é muito legal. Isso é realmente muito interessante, sabe? E aproveitando isso, eu quero fazer até uma crítica de novo, de certa forma, à igreja. Porque a gente tem muito isso que é tipo. Cara, tava na cabeça agora. A gente. Posso falar, a gente tem um certo interesse em estar na igreja, de certa forma. E tipo, não é pouco, é muito interesse, sabe? É, como eu falei, as pessoas, a igreja no caso, falam sempre de você ter uma vida melhor, né? Como é que fala? Vou esquecer a palavra, mas assim, de ter uma vida melhor, possuir uma vida melhor, você vai ganhar tal coisa se você dá tanto de dinheiro e por aí vai. A gente sempre tem esse interesse, tá ligado? Pela igreja por conta disso. Deixou de ser por Deus em si, mas sim pelo dinheiro que a gente dá e pelo que a gente vai acabar ganhando com aquilo, sabe? A gente só acredita porque a gente tem medo de fazer a maldade e acabar indo pro inferno, tá ligado? Basicamente é isso. Porque algumas pessoas acabam acreditando em Deus, tá ligado? E pra mim isso é muito ruim, olhar pra isso, ver isso e ver que, tipo, cara, a gente só acredita porque a gente tem medo, tá ligado? A gente tem medo, culpa e por aí vai, sabe? E acho que as pessoas da igreja em si não mudam isso, não pegam as pessoas pela sinceridade, mas sim pela culpa e medo, sabe? E às vezes até pelo dinheiro, né? Pela ignorância, sei lá, e por aí vai. E tentando voltar a um tema mais central, a gente é como uma amizade que a gente falsa, né? Que a pessoa quer alguma coisa da gente em troca, sabe? A gente nunca vai ser a gente mesmo, tipo, a gente quer algo em troca, sabe? Não é pela pessoa, é porque ela pode proporcionar. E por aí vai, são essas coisas pelas quais as pessoas vão para a igreja, a maioria das pessoas vão para isso, sabe? Porque a igreja pode proporcionar algo, se eu der algo mínimo, eu ganho o máximo, tá ligado? E isso é muito ruim, cara, isso é muito ruim, porque as pessoas estão sempre buscando esse tipo de coisa, tá ligado? Cara,
eu perdi que tava na minha cabeça agora sobre a igualatria. Tipo, tá falando sobre amizade, ia falar algo sobre igual. Acontece na igreja, mas eu acabei esquecendo agora, velho. Infelizmente. Mas eu queria muito entender, velho, porque as pessoas fazem isso, tá ligado? Mas, infelizmente, acabamos sendo assim. Mas, sei lá, é o ser humano, tá ligado? O ser humano faz tudo isso. Faz maldade, tudo pelo prazer, tá ligado? Tudo pelo próprio bem dele mesmo. Eu acho que o ser humano não é ruim, de certa forma. Ele é só incompreendido, ele não nasce ruim. Assim, ele nasce ruim, de certa forma, para as pessoas. Ele acaba sendo uma pessoa ruim, como o Maquiavel fala. O homem nasce ruim e só é bom quando precisa. Realmente é uma frase muito verdadeira, sabe? Mas acho que, de acordo com o tempo, a gente se torna compreendido. Se a gente for levar o tema que simplesmente não tem o mal, de certa forma, não existe a bondade. Então é só falar, o homem simplesmente é incompreendido no que ele faz, tá ligado? Como, por exemplo, tem pessoas que... Cara, eu vou puxar um pouco de Steven Universo aqui, infelizmente, mas eu vou puxar. Tem a Rose Quartz, o nome dela, e ela simplesmente fica fugindo das suas coisas. Ela não tenta conversar com as pessoas. Ela só faz algo porque ela acha que vai ser bom, vai dar certo, vai ser legal, vai ser bom, sabe? Ela foge de tudo porque ela acha que não precisa contar porque vai dar certo, sabe? Mesmo que ela fuja daquilo, ela acha que vai dar certo, sabe? Ela acha que o plano dela vai dar certo, que todo mundo vai ficar legal, vai ficar bem. E acaba não acontecendo isso, sabe? Então a gente acaba, sabe, piorando mais ainda a sua situação. E no final, sei lá, ela enganou muita gente. E no final, cara, isso só trouxe mais problemas ainda pra ela, tá ligado? Muito mais problemas. E, cara, foi horrível isso, tá ligado? Eu esqueci o tema central que eu ia falar, cara. Eu tô esquecendo muita coisa, sabe? Eu acho que eu devia pausar o vídeo pra falar de novo tudo certinho. Mas, cara, eu acho que vocês devem ter entendido, sabe? Eu quero dizer, cara. Vou ter que lembrar, vou ver esse vídeo de novo. Eu acho que, cara, eu não sei o que fazer agora, porque eu tava tendo a ideia central do que falar. Isso seria muito importante agora. Calma aí, eu vou ver se eu lembro aqui e já volto. Enfim, galera, eu não lembro, mas aproveitando que estamos falando já dela, não fuja das suas coisas, tá ligado? Não fuja dessa responsabilidade que a gente tem, não fuja, sabe? Simplesmente vá, caminhe, converse, sabe? Tipo, sempre fale para as pessoas o que você está fazendo, o seu plano, se você aceita ou não aquilo, por aí vai. Basicamente, sempre faça isso, sabe? Não brigue com as pessoas, sabe? Simplesmente não fale. Simplesmente fale, não fuja daquilo, fale com as pessoas o que tá vendo, o que está acontecendo e por que você está fazendo tal coisa, porque no final as pessoas vão descobrir e vão sentir simplesmente traídas. Né? Então, eu acho que é isso. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.